dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, para graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, e andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Estamos reunidos mais uma vez para adoração ao nosso Deus, agradecidos pela semana que passou, por este dia que Ele nos concede, pela oportunidade de cultuarmos o Seu nome. Assim que nesta hora o nosso coração esteja preparado para ouvir a Sua voz e pronto para a adoração que só a Deus e ao Senhor Jesus é devida. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua presença na nossa vida, agradecemos pela semana que passou, por cada experiência, por tudo aquilo que nos foi reservado nesta semana, que possamos extrair cada lição vivenciada e que, Senhor, neste dia, neste momento, estejamos com o coração pronto também para louvar o Teu nome, apresentar a Ti o verdadeiro louvor e ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade em cada parte desse culto. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. E nesta manhã teremos a oportunidade de ter a meditação na Palavra de Deus
através do pastor Nelson Edson da Conceição Júnior. Pastor Nelson é o pastor de famílias, o líder da área ministerial de famílias da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e aceitou o nosso convite para nos trazer uma meditação na sua palavra nesta manhã. Que possamos ser profundamente edificados com aquilo que Deus já tem colocado no coração dele para transmitir aos nossos corações. Adoremos ao Senhor neste culto. E neste domingo, quando se celebra o Dia do Pastor, expressamos a nossa gratidão a Deus pelo chamado para o ministério pastoral. Louvamos a Deus porque Ele nos chamou para um ministério específico. Cada crente tem o seu chamado, tem um chamado para a realização de algo, de um ministério específico no reino de Deus. Mas Deus tem chamado alguns para o ministério pastoral. E então, neste dia, agradecemos a Deus por essa oportunidade e pedimos que Ele esteja abençoando a cada pastor, que esteja dirigindo, suprindo conforme a sua vontade e que cada um seja cada dia mais um instrumento nas suas mãos. Assim, vamos orar por cada pastor nesta manhã e suplicar que Deus esteja dirigindo cada dia mais a cada um. Senhor Deus, novamente na Tua presença em oração, nós nos colocamos nesta hora, Pai, em gratidão pelo Dia do Pastor, pelos pastores que Tu tens levantado, porque cada um tem recebido de Ti um chamado, uma missão, e assim, Pai, suplicamos as Tuas bênçãos sobre cada um, sobre cada família pastoral. Faze com que, Pai, cada um esteja crescendo no conhecimento da Tua palavra, na explanação dessa palavra, mas principalmente, Pai, na liderança do seu lar, na sua família, de tal forma que filhos possam crescer, Te amando cada dia mais e podendo dedicar a sua vida no Teu serviço.
Assim também, Pai, as igrejas que são por eles lideradas possam estar aprendendo esse amor a Ti como a origem de todo o serviço que prestamos, que é para a Tua honra e Tua glória. Cada crente te presta um serviço de louvor, de adoração, em cada ministério que Tu tens chamado cada um. E assim, Senhor, nesse dia que lembramos do ministério pastoral, derrama das Tuas bênçãos e da Tua provisão na vida de cada pastor. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Chegamos em mais uma parte do nosso culto, a parte de dedicação de nossas vidas e de nossos bens ao trabalho que o Senhor tem reservado para essa igreja, a querida Igreja Batista da Jaqueira. Eu queria lembrar um pequeno trecho que está em 2 Samuel 18 a 25, em que uma ira caiu sobre Israel e Davi foi ordenado pelo profeta a ir até um servo para lá fazer um holocausto ao Senhor. Chegando lá, o servo, sabendo que Davi era o rei, ofereceu tudo gratuitamente para Davi, mas Davi, se negando, disse: não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custou nada. Então Davi, pagando ao servo o que lhe era devido, ofertou ao Senhor um holocausto e a ira do Senhor foi apaziguada, cessando a praga que caiu sobre Israel. Fazendo uma teologia profunda nesse texto, eu queria lembrar-nos que o Senhor nos dá o privilégio de participarmos de sua obra com o dinheiro que nós temos reservado para o nosso sustento. Na verdade, o dinheiro não é nosso, pois do Senhor é todo o ouro e toda a prata dessa terra. Então, na verdade, o Senhor nos dá o privilégio de participarmos de sua obra com o dinheiro que é dele. Isso, na verdade, é um privilégio reservado a poucas pessoas que compreendem isso. E não somente os nossos bens, também a nossa vida, pois do Senhor é a vida e a morte de cada pessoa nessa terra. Então nós temos o privilégio de participarmos de sua obra, dedicando todo o nosso ser, toda a nossa vida, a vida que não é nossa, a vida que foi dada por Deus na obra dele. E possamos falar como um apóstolo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que nós podemos compreender essas verdades bíblicas e vivê-las plenamente em nossa vida. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas do céu. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu. Outras somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus verão. Chuva de bênçãos do céu. Outras somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Chuva de bênçãos do céu. Outras somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos no nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos do céu. Outras somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos do céu. Outras somente nós temos, chuvas rogamos a Deus.
Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus eterno e Pai amado, a gente vem te agradecer, Pai, de um modo especial pelas vidas colocadas diante do Senhor, diante do teu altar, pelos dízimos e ofertas, consequência disso, Pai, também ofertados aqui nesse momento, Senhor Deus. A gente te pede que o Senhor dê sabedoria à nossa liderança, aos membros da nossa igreja, para empregar esse recurso da melhor maneira na tua obra, Pai. Ao mesmo tempo em que a gente te agradece, a gente também te pede e suplica para que o Senhor mande mais obreiros para a tua obra, para que mais pessoas também possam se ofertar como sacrifício vivo diante do Senhor no teu altar, Pai, colocando também suas vidas a serviço do teu reino. A gente te pede sabedoria, a gente te pede forças e ao mesmo tempo a gente já te agradece por tua mão de misericórdia e abundância em nossas vidas, Pai, em nossa igreja. Em nome do teu santo Filho amado Jesus. Amém. Olá, meus irmãos da Igreja Batista da Jaqueira. Eu estou muito feliz de estar me dirigindo a vocês hoje para meditarmos na Palavra de Deus. Para quem não me conhece, sou o pastor Nelson. Sou pastor na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, pastor auxiliar, trabalhando hoje na área de famílias, desde o ano de 2016. Talvez porque tenhamos uma das grandes famílias da igreja, eu e Miriam, juntos. Nós somos uma família reconstruída e temos 5 filhos, dentre enteados, 5 filhos. No meu caso, eu tenho uma enteada, Miriam tem 2 enteados. Nós vivemos com uma família reconstruída.
pela graça de Deus, trabalhando nesse ministério de famílias, entendendo que a família é um plano, um propósito de Deus e que a Igreja de Cristo, conforme está lá em Efésios 2,19, é também uma família. E como família, hoje nós temos a alegria, a oportunidade de ministrarmos ao coração dos irmãos uma palavra que vai nos levar a buscar ressignificar algumas das dificuldades que nós temos enfrentado na nossa vida. Quando você passou por alguma provação, talvez você tenha se questionado por que estava passando por aquela provação. Não é verdade? Todos nós, em algum momento da vida, já fizemos isso. Eu tenho aprendido que muito mais do que questionar a razão pela qual a gente passa por certas coisas, cada uma dessas dificuldades tem sido uma oportunidade de aprender algo mais a respeito de Deus. E quando nós olhamos para a revelação bíblica, a história de personagens comuns, como eu e como você, queridos, que viveram seus dramas, passaram por situações difíceis, por situações parecidas com as nossas que nós enfrentamos, esses personagens têm muito a nos falar, a nos ensinar sobre o modo como nós devemos viver no tempo de hoje. O personagem da história que nós estamos falando, trazendo para vocês, na verdade é o Moisés e o povo de Israel, são os dois principais personagens. E lá em Deuteronômio 8, no versículo 2 e no versículo 3, na verdade eu vou pedir para vocês para ler a partir do versículo 1, quando o texto diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra e que logo depois nossos corações estejam preparados para a compreensão desse texto e como ele se aplica nas nossas vidas. Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida e eu te peço agora, Senhor, que esses irmãos da nossa amada igreja, Senhor, da Jaqueira, e aquelas outras pessoas que por meio dessa palavra ainda vão ser impactados, eu não sei de que forma, talvez até através dos testemunhos, de uma transmissão, Senhor, de boca a boca, daquilo que o Espírito Santo hoje vai falar aos nossos corações. Não sei, usa a minha vida para isso. Eu te peço, Deus, que cada um possa nesse momento ter o seu coração pronto para ser ministrado pelo Senhor, a fim de que o Senhor fale, Senhor, o que nós podemos aprender em circunstâncias difíceis. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. A história de Israel, queridos, ela é marcada, por grandes eventos, como, por exemplo, a constituição da nação de Israel, com o chamado dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. A velhice de Jacó, que faz com que o povo vá terminar parando no Egito, depois de uma grande fome pela qual o mundo todo passou, um tempo muito parecido com o tempo que nós passamos hoje. O seu problema não era a pandemia, mas sim a fome. E aí uma nação foi usada, a nação do Egito, para salvar o mundo de perecer naquela situação adversa. E com isso, os israelitas vão parar no Egito e ali, depois de algum tempo, se tornam escravos. 400 anos depois, Deus resgata o seu povo poderosamente das mãos do faraó, e aquele povo tem experiências maravilhosas com Deus, e ali o Senhor manda os sinais de que ele estava libertando o seu povo, e aquele povo, ao sair do Egito, sai com ouro, com prata, o despojo de guerra, que o Senhor disse que eles não sairiam de mãos vazias, e eles foram caminhando para que todos soubessem que era Deus, o Deus de Israel, que os estava libertando. E o Mar Vermelho se abriu e eles passaram a mar seco,
quando o faraó se arrependeu e voltou atrás na libertação e tentou aprisionar novamente Israel, o próprio exército do faraó foi destruído naquele mar. E assim começa uma peregrinação no deserto, o povo sendo guiado por Deus, mas em muitos momentos fraquejando, entrando em apuros, passando por dificuldades, por não ter exercido uma fé autêntica, por não ter colocado em prática tudo aquilo que Deus estava tentando ensinar por meio daqueles acontecimentos, queridos. Nós precisamos ter em mente que quando passamos por situações adversas e Deus está querendo nos ensinar algo que nós precisamos aprender e não somente nós, para que outras pessoas, quem sabe por meio do nosso testemunho, também possam tirar proveito daquela adversidade. Posso me lembrar perfeitamente que lá no dia 15 de março de 2020, quando a Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, resolveu fechar as suas portas para o culto presencial, antes mesmo que o governo de Pernambuco decretasse qualquer regulamentação a respeito da matéria, mas pensando no bem-estar dos irmãos, que no culto da noite que eu estava dirigindo, juntamente com o pastor Rodrigo, com o pastor Júlio, eu cheguei a dizer em uma oração: Senhor, nos mostra aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos entender com essa pandemia e como ela tem nos feito entender coisas valiosas. Uma das coisas mais valiosas que eu creio que a Igreja de Cristo tem podido aprender nesse contexto é que ser igreja é algo que vai muito além da estrutura física do templo. Percebam que ao longo do tempo a igreja se voltou demasiadamente para o templo. A igreja se tornou templocêntrica. É como se a igreja estivesse, em dado momento da história, tentando reconstruir aquilo que foi destruído. E Jesus disse que isso aconteceria para que em 3 dias esse templo fosse reedificado. E as pessoas não entenderam o que ele queria dizer com isso. Nós hoje sabemos que somos o templo do Espírito Santo e que a igreja são as pessoas, não é a estrutura. E como igreja do Senhor, nós devemos crescer juntos, nós devemos, e por isso mesmo eu tenho a alegria de estar com vocês hoje, porque nós sabemos das dificuldades que a igreja local está passando, e todos nós nesse momento temos que unir forças, para que possamos edificarmos uns aos outros em amor e aproveitarmos cada situação que a vida permite, que o Senhor permite que nós passemos, para tirar proveitos, para tirar ensinamento, porque Deus, nas nossas dificuldades, Ele tem construído, Ele tem edificado o teu testemunho, o meu testemunho, o nosso testemunho. E o texto que nós acabamos de meditar, em Deuteronômio 8, 22 e 3, na verdade a gente leu do 1 até o 3, esse texto é um texto em que depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, minha esposa Miriam costuma brincar dizendo que o povo passou 40 anos peregrinando porque Moisés não pedia informação. Diz ela que o homem não é capaz de pedir informação quando está no trânsito. Mas nós sabemos que a grande razão pela qual aqueles 40 anos se passaram para um trajeto curto, na verdade, pudesse ser cumprido em muito menos tempo do que isso. Foi uma grande provação que Deus permitiu que o povo passasse, como o próprio texto que Moisés falou aos israelitas, deixa claro que aquela provação foi para que as verdadeiras intenções do coração daqueles homens e mulheres, aquelas crianças, fossem manifestas. Aqueles que estavam sendo chamados para ser luz para os gentios, o sal da terra, o povo de propriedade exclusiva, o reino de sacerdotes, a nação santa de Deus, a nação dos filhos de Deus, estava sendo forjada nas suas dificuldades para ser essa testemunha do Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. O Deus de Israel, porque o homem e Deus, quando estão em comunhão, eles se associam. Israel era de Deus, assim como Deus era de Israel. Havia uma intimidade, e essa intimidade
ela foi construída através de um relacionamento, que foi sendo desenvolvido no meio de tribulações. Quantas tribulações a gente passa para que a gente possa se aproximar mais de Deus? Sabemos que dos que saíram do Egito, muitos não tiraram proveito das lições que Deus estava ensinando ao povo. E quer que seja pela murmuração porque às vezes faltava água, murmuração porque às vezes faltava pão, faltava carne, e Deus foi suprindo aquele povo de tudo aquilo que eles precisavam. Mas o que eu mais acho interessante é que por mais sinais que o povo tenha visto, queridos, aquele povo endurecia o seu coração. E de tempos em tempos, aquele povo se revoltava, não somente contra Moisés, mas contra o próprio Deus. E assim uma geração inteira pereceu no deserto, e aqueles que conseguiram ir além estavam agora prestes a entrar na terra prometida, quando Moisés chama eles para ouvir, no segundo discurso. Deuteronômio significa basicamente isso, não uma segunda lei, como literalmente, né, o texto sugere, mas um segundo discurso de Moisés a respeito da lei e dos princípios que Deus estava ensinando para o seu povo. E aqui em Deuteronômio capítulo 8, eu acho fantástico, quando Moisés chama a atenção para que eles estivessem com a memória alerta, que eles pudessem lembrar sempre do modo como eles foram conduzidos por todo o tempo no caminho do deserto. Lembro de um poema chamado Pegadas na Areia, em que certa pessoa olha para sua caminhada de vida e percebe sempre as suas pegadas acompanhadas de outras pegadas, e a interpretação que ele faz é que Deus sempre esteve do seu lado. Mas ele percebe que nos momentos mais difíceis da vida só havia um par de pegadas. E ele questiona a Deus por que é que ele ficou sozinho. E a resposta de Deus é que naqueles dias mais difíceis da vida, em que ele só via um par de pegadas, era justamente o tempo em que Deus carregava o seu filho no colo. Queridos, olhar para trás, para o curso da vida, buscando entender o modo como Deus tem nos guiado, é algo maravilhoso e que é capaz de reforçar a nossa fé. Porque às vezes a gente esquece, quando a gente passa por determinadas situações que marcam muito a vida da gente, e a gente tem experiências com Deus, no futuro, ao passar por outras situações em que a gente poderia tirar proveito daquela experiência anterior, a gente esquece aquilo que passou. O ser humano ele tem uma amnésia espiritual, né? É muito fácil o ser humano se esquecer de Deus. Quantos de nós, antes da pandemia, estávamos tão próximos de Deus como viemos a estar durante a pandemia, diante da perspectiva de morte, diante de sinais estranhos que têm chamado a nossa atenção para a brevidade, né, da volta de Jesus, tantas coisas acontecendo, a própria pandemia se encontra nesse contexto, e a gente olhar para trás e ver como Deus já agiu nas nossas vidas, aquilo que Ele fez, no momento em que você teve um encontro pessoal com Jesus, e se você não teve ainda, se você olhar para trás, você vai ter a oportunidade de perceber nos momentos difíceis Deus te carregando no colo. Feliz é o homem que percebe isso, porque Deus está perto daqueles que o buscam. Às vezes a gente não percebe como Deus está perto, simplesmente pelo fato de a gente não estar buscando ao Senhor. A gente só está reclamando de Deus. Senhor, por que nós estamos passando por essa crise nesse momento, essa crise sanitária, talvez a própria situação da família, da igreja, do trabalho, e a gente não tem percebido como Deus tem se feito presente, como Ele tem marcado presença nas nossas vidas, para que a gente saiba que Ele é Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus. Ouve, Igreja de Cristo, o Senhor é Deus. A Igreja de Cristo com maior razão, porque ela teve algo que Israel não teve, uma compreensão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador, o Messias. Ele é o pão vivo que desceu do céu, assim como está escrito em João, capítulo 6, verso 51.
Olhar para trás nos permite enxergar em cada dificuldade uma oportunidade. Eu não sei se você é tão otimista quanto eu sou. Eu sou um otimista incorrigível. As pessoas mais próximas sabem disso. Eu sempre estou procurando na minha vida, queridos, fazer do limão uma limonada. Eu nunca olho para absolutamente nada apenas do ponto de vista negativo. Poucas foram as vezes. Eu lembro de uma situação em que a gente foi para um casamento lá na cidade de Fortaleza, e ao sair do casamento, a minha família foi assaltada. Aquela foi uma circunstância muito difícil. A arma foi colocada na minha cabeça, eu não achava a minha carteira, porque eu tinha tido uma espécie de intuição de que a gente poderia ser roubado, e tive a presença de espírito de esconder a carteira, só que na hora do assalto eu não achava. E o assaltante nervoso, o assaltante fica nervoso, né, quando ele vai abordar a gente. Por isso que a gente precisa ficar tranquilo, mas eu não consegui ficar tão tranquilo porque eu percebi que a minha vida ali ela estava por um fio. Ao final daquela situação, ele levou somente o dinheiro que estava na minha carteira, e era pouco dinheiro porque eu tinha parado para comprar o presente dos noivos e eu tinha pago em cash, coisa que eu normalmente não costumo fazer. Ele levou também um GPS que de Recife a Fortaleza foi irritando minha mulher com a vozinha que ela dizia que não aguentava mais ouvir, e de repente aquele ladrão leva aquele GPS e minha mulher dá graças a Deus porque o GPS foi levado. Queridos, Deus é especialista em transformar as circunstâncias difíceis na vida em razões para agradecermos. Minha mulher encontrou graça no furto, no roubo do GPS, e eu achei graça no fato da gente não ter ficado sem um carro, né? Porque a gente tinha ido, uma família, na época, nós éramos 5, e estávamos todos de carro, e para voltar para Recife, naquelas circunstâncias, eu creio que seria muito difícil se ele tivesse levado o nosso carro também, mas ele não levou o nosso carro. Eu agradeci a Deus por isso. E ao chegar no hotel, as pessoas ainda em choque, eu chamei todo mundo para orar, e oramos por aquele bandido, pedindo a Deus que ele tivesse um encontro pessoal com Jesus, para que jamais ele voltasse a fazer com que outra família passasse por aqueles momentos de aflição que a gente passou. Naquele momento eu pude entender um pouco daquilo que Jesus quis dizer com orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Porque no momento em que eu orei por aquele homem, eu senti paz. E eu não tive mais o desejo de condená-lo, eu não tive mais o desejo de que ele fosse responsabilizado, embora isso fosse o correto, por todo o mal que ele causou. Naquele momento parecia que mais importante para mim é que ele viesse a ter um encontro com Jesus Cristo e que isso fosse transformador na vida dele. Cada dificuldade é uma oportunidade de perceber a ação e a presença de Deus. Por isso que Moisés diz: traga sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Segundo ponto que eu queria destacar é que cada provação ela é um ensinamento. Isso fica claro quando, na sequência, Moisés diz que isso aconteceu, o modo como Deus conduziu Israel foi para tornar Israel humilde, para que Israel fosse provado, a fim de que as intenções do seu coração fossem manifestas. Afinal, Israel estava decidido a obedecer os mandamentos ou não estava? Nada melhor do que uma prova para colocar os nossos conhecimentos, né, em questão. E aí nós sabemos se nós aprendemos verdadeiramente ou não as lições recebidas. Deus queria saber se aquele povo que tinha uma grande vocação estava realmente disposto a obedecer. E por isso aquele povo veio a ser provado. Provado por um deserto escaldante, provado por circunstâncias de inimigos mais poderosos intentando contra a vida de Israel. Mas eu não sei se você percebe, talvez você disse que isso é responsabilidade da ONU, quando em 1948 restaurou Israel, mas Israel se encontra lá ainda hoje, não por coincidência, ainda vivendo em guerra contra os seus inimigos. O que é que Deus está ensinando para todos nós a respeito
da sua soberania, do modo como Ele tem conduzido a história para os seus propósitos? O que é que Deus tem ensinado para pessoas orgulhosas demais, que se confiavam excessivamente nos seus bens materiais, ao perceberem que o maior inimigo do momento é um vírus invisível, insignificante, que é capaz de levar a sua vida, fazendo entender o que a Bíblia quis dizer com a vida é como uma fumaça que passa. Fazendo pessoas que não têm dado valor às coisas mais importantes entenderem o que Jesus quis dizer com a parábola do homem que era muito rico e que teve uma colheita excessivamente abundante a ponto de ter que destruir seus celeiros para construir outros maiores, e quando armazenou toda a comida, ter dito: descansa a minha alma, porque tens fartura para muito tempo. E Jesus disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua vida. E aquilo que tu tens feito, aquilo que tu tens produzido, para quem é? Nós temos acumulado tesouros na terra ou nos céus? Essa é uma das perguntas que a pandemia tem nos feito, porque diante da realidade da pandemia da Covid-19, a realidade da morte está mais próxima de nós do que nunca. Meus irmãos, todos nós temos meditado muito sobre a brevidade da vida, e isso tem um propósito. Jesus disse: acumule tesouros nos céus. Testemunhem, porque o tempo é curto e vocês têm uma função aqui na terra, sabe? Às vezes a gente fica gastando o nosso tempo com coisas de menor importância, quando a principal razão da nossa existência como igreja é fazer discípulos, e a principal ferramenta para isso se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, é o nosso testemunho. Em Jerusalém, testemunho doméstico; Judeia, testemunho na região mais próxima; Samaria, um pouco mais distante, até os confins da terra, aproveitando toda circunstância para testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. E esse testemunho, ele é construído através de provações. Através de provações, o nosso caráter, ele é amadurecido em Cristo. Através das provações, nós somos ensinados e nos tornamos mais parecidos, mais imagem e semelhança de Cristo. Cada provação, um ensinamento. Ele permitiu que vocês fossem humilhados e provados, para que vocês viessem a conhecer. Queridos, como vivemos num mundo orgulhoso, onde a ciência tem chegado ao seu expoente máximo, a ciência não tem limite, e de repente a ciência não consegue entrar em consenso sobre medicamentos para esse mal terrível que é a Covid-19. A ciência não consegue entender muito bem a velocidade como as cepas do vírus surgem, como é que ele se propaga, e as coisas não estão muito claras, e com certeza muitos médicos vão concordar comigo que há muito a aprender a respeito do vírus que transmite essa doença terrível, o coronavírus, o SARS-CoV-2. Meus irmãos, a terceira coisa que eu queria destacar é que esse olhar para trás, perceber a presença de Deus, nos faz caminhar para frente da forma como Deus deseja. Essa visão completa da história, do passado, do presente e o nosso olhar para o futuro é o que nos dá significado enquanto seres viventes. Não somente isso, enquanto filhos de Deus, nós não apenas existimos, nós não estamos vivendo apenas na terra. Nós que um dia depositamos a nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e se você ainda não fez isso, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. A decisão mais importante da sua vida, querido, é a sua entrega de vida a Jesus Cristo, para que ainda que as coisas não saiam como você planejou, ainda que você venha a falecer mais rápido do que você imaginava, quem sabe por meio da Covid-19, nós não sabemos nem o dia de amanhã como será, mas que nós possamos tomar posse da promessa que Jesus fez em João 11:25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos queridos, olhando para o curso da história, naquela retrospectiva, Moisés mostra para eles como a murmuração pela fome se tornou insignificante quando eles experimentaram o maná que eles não conheciam, um alimento novo,
uma novidade que Deus permitiu que eles e os seus pais viessem a conhecer. Algo tão simbólico do cuidado, da proteção e do poder de Deus, a ponto de ter sido determinado que uma porção fosse guardada na Arca da Aliança, juntamente com os livros da lei. Para que o povo jamais esquecesse que Deus é o nosso Deus de provisão. Durante essa pandemia, eu lembro que logo no início, em muitos países, isso não aconteceu em regra no Brasil, salvo em casos pontuais. As pessoas, elas iam para o supermercado e brigavam entre si para que pudessem disputar e levar para casa a maior quantidade de alimentos, acreditando numa escassez que na verdade não aconteceu. Aqui em casa, porque eu tenho muitos filhos, eu fiz uma boa reserva de alimentos, mas sabendo que se viesse a escassez, um dia, como aconteceu com a família de Jacó, aqueles alimentos iriam acabar. Deus não permitiu que isso acontecesse, mas Ele tem nos falado na sua palavra em vários textos. Você pode conferir na sua Bíblia, Filipenses 4, 6, Mateus 6, do 25 ao 33, 1 de Pedro 3, no versículo 7. Você pode ver em vários trechos Deus nos ensinando a colocar a nossa ansiedade nele, a depositar a nossa ansiedade pela vida nele, pelas coisas mais básicas que nós precisamos, como o que vestir, como o que comer, nele, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E depositando a nossa confiança e a nossa esperança nele, experimentarmos a sua provisão verdadeiramente. Moisés diz, ele permitiu que vocês passassem pela escassez, para que vocês aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não é por acaso que aquele que veio a ser o pão da vida, vemos uma escala cronológica, a escassez, o maná, mais na frente, os pães sendo multiplicados por Jesus Cristo e ele dizendo, eu sou o pão da vida. Como a revelação de Deus é progressiva e é perfeita, apontando para Jesus como tudo aquilo que o ser humano precisa. Nessa vida difícil em que ele disse, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Porque para onde eu vou, vocês também irão. O que acontecer comigo vai acontecer com vocês. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar, e nós temos a promessa da ressurreição sobre nós, um dia estarmos na presença gloriosa do nosso Senhor Deus. Como aquele maná se tornou insignificante, quando num dia em que Jesus estava ensinando com grande autoridade, as multidões ouviram, e de repente ficou noite, a tarde veio, e já próxima da noite, na verdade, os discípulos preocupados, ansiosos, diziam, Jesus, manda cada um para suas casas, porque não vai ter pão suficiente para todo mundo. E depois da multiplicação, cada um daqueles 12 voltou carregando um cesto com pães e peixes. Deu para matar a fome de 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos. Um para cada apóstolo, para que eles aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a verdade que Deus os ensinou para Jesus Cristo, a ponto de Jesus Cristo, na sua tentação no deserto, ele ter respondido para Satanás, quando Satanás o induziu a multiplicar, a transformar pedras em pães. É justamente esse texto que Jesus cita, para vencer Satanás naquele momento no deserto. De que forma você tem aproveitado a palavra de Deus para vencer as suas próprias tentações, para deixar de se parecer mais com quem você realmente era e se parecer mais com Cristo, que é naquilo que Ele está lhe transformando. Finalizando, meus irmãos, nós possamos olhar para as nossas dificuldades como oportunidades de conhecer a Deus. Nós possamos olhar para as nossas provações com o olhar de Tiago, que disse, feliz é o homem que passa por suas tribulações, porque elas produzem algo novo a nível de experiência com Deus. E aprendermos de Deus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, para o seu exemplo e seguindo os seus passos, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo os seus passos.
olhando para o curso da nossa história e da história do mundo e vendo o modo como Deus tem agido, para que a gente possa realmente perceber que Deus é tudo aquilo que nós precisamos e a sua palavra, aquilo que nós precisamos tomar posse, incorporar nas nossas vidas, para termos as nossas mentes transformadas e olharmos não somente para os problemas domésticos, mas do mundo com os olhos de Deus. O que é que Deus está querendo lhe ensinar no momento em que você está passando? De que forma Ele está transformando a sua mente, de que forma Ele está mudando o seu testemunho para que você possa ser instrumento a fim de que as pessoas conheçam esse Deus que Moisés teve a responsabilidade de apresentar a Israel. E essa responsabilidade hoje é minha e sua. Desde que Jesus subiu aos céus, Ele nos encarregou dessa missão. Testemunharmos a respeito desse Deus maravilhoso e do seu Filho Jesus Cristo. Conhecendo a esse Deus maravilhoso e ao seu Filho Jesus Cristo. Sendo ministrados pelo Espírito Santo e assim, experimentando essa vida eterna que hoje já é uma grande esperança para aqueles que passam por um momento tão difícil, às vezes dando importância demais a coisas que importam de menos. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesse instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que aqui foi lida, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre os irmãos da Igreja Batista da Jaqueira, pela oportunidade de ministrar o coração deles hoje. E hoje eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que possamos compreender os problemas pelos quais passamos, entendendo que a aprovação ela tem por objetivo que nós venhamos a ser aprovados e experimentados no Senhor. Que o nosso caráter ele venha a amadurecer e assim que o nosso testemunho possa ser enriquecido por escolhas feitas, orientadas pela Tua Palavra, que são mais importantes para nós do que o pão que nos alimenta. Muito obrigado, Senhor, e se alguém ainda não tinha entregue a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se alguém ainda não havia entendido que Jesus Cristo é tudo que o ser humano precisa para viver uma vida abundante aqui na terra e um dia estar na glória celestial com o Senhor. Que esse seja um momento aceitável, um momento da sua entrega pessoal. Eu te oro, Deus, pelos meus irmãos, tanto aqueles que já são irmãos, quanto aqueles que agora estão sendo no seu momento de entrega. E te agradeço pela oportunidade da palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês e foi uma alegria, uma oportunidade estar hoje compartilhando da palavra de Deus. E chegamos ao término deste culto, agradecendo a Deus por tudo que aqui foi feito e suplicando que Ele continue a dirigir a vida de cada um conforme a sua vontade. E agradecemos a Deus pela vida do pastor Nelson e pela palavra que nos trouxe nessa manhã, que sirva de edificação para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, chegando, Pai, ao término deste culto, mas continuando em adoração a Ti através da nossa vida, nós Te agradecemos por esse tempo juntos, esse tempo de aprendizado da Tua palavra, nesse tempo de louvor. E assim, Senhor, continua a falar ao nosso coração ao longo deste dia, conforme a Tua vontade, e que possamos estar disponíveis à realização da Tua obra. Abençoa esta igreja neste momento que vivencia, e que, Senhor, Tu estejas tocando os corações para que estejamos todos de mãos dadas para proclamar a mensagem do Evangelho, para levar avante o Teu reino, e que, Senhor, o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Essa é a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Outro igual
adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Tremado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim.